Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 17, está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deixa sua Bíblia aberta em Tiago. Nós faremos menção do texto durante a nossa meditação desta noite, deste culto. Agora, abençoados, querido, procura não interter, procura meditar, medite, reflita comigo na palavra. Lembre-se daqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que ouvia o próprio Jesus e, por não estar com o coração na palavra que ele falava, não entenderam o recado de Deus naquele dia, que eles caminhavam por uma estrada, no caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús. Então coloque a sua mente e o seu coração nesta palavra. Vamos meditar. Veja bem, queridos, lembremos-nos que as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, a carta aos Hebreus, as cartas do apóstolo João, a carta de Judas, elas foram escritas para nos ensinar a viver o Evangelho. No Evangelho está a vontade de Deus para nós. O Evangelho é a boa notícia, significa isso, a palavra Evangelho. Evangelho são as boas novas que Jesus veio neste mundo, enviado pelo Pai, para nos entregar esta mensagem. E os apóstolos, os escritores das cartas, eles nos escrevem a forma com a qual nós devemos viver o que foi ensinado por Jesus Cristo no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus amados, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina sobre a posição da oração. Ele responde, atende um pedido dos discípulos, ensinando os seus discípulos, os primeiros membros da igreja de Jesus Cristo na face da terra, a orar. E lá no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10, Jesus ensina que a nossa oração deve ter um componente, pedindo a Deus que o governo, que a direção dele venha sobre nós, e que a vontade dele seja feita em nossa vida, na nossa maneira de viver. É preciso lembrar, porque talvez você não parou para pensar nisso, que a Mateus 6 não dá uma oração para você ficar repetindo esta oração. A oração chamada Pai Nosso, popularmente, não é uma oração que Jesus nos deu para que a ficássemos repetindo, mas é uma oração que ensina qual é a essência, qual é o conteúdo, o que é que, de forma principal, Deus quer que esteja na oração que fazemos a Ele. E como eu já disse, além de nos ensinar, no primeiro versículo da oração,
a pedir o pão de cada dia a Deus, a pedir que Deus supra a nossa mesa. Nos versículos seguintes, versículos 9 e 10, Jesus ensina que a nossa oração deve ter um conteúdo, deve ter uma petição de que Ele governe sobre nós, de que Ele nos dirija, de que a vontade dEle seja feita por nós. Então, Tiago, o escritor dessa epístola que lemos, o texto desta noite, ele está ensinando sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, que é o nosso texto base, ele está contextualizando Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ele está falando sobre a questão da vontade de Deus, que precisa ser feita por nós, e sobre o governo de Deus, que Deus quer que esteja sobre nós, para o nosso bem, para que a nossa vida vá bem, para que nós sejamos abençoados. Deus nunca quer uma coisa para nós que não seja para o nosso bem, que não seja para nos abençoar. E aqui no capítulo 4 da carta de Tiago, no versículo 13, ele está dizendo que nós costumamos orar, às vezes, até a oração do Pai Nosso na íntegra, repeti-la, mas que nós não costumamos vivermos o seu conteúdo. Porque ele diz assim no versículo 13: e vocês que dizeis, hoje ou amanhã, nós iremos a tal lugar, a tal cidade, vamos passar lá um determinado tempo, determinado por nós, e lá nós contrataremos, nós negociaremos, nós vamos ganhar dinheiro ali, nós vamos crescer. Tiago está dizendo aqui que nós estamos dirigindo a nossa própria vida, que ao invés de nós andarmos pelo governo de Deus, nós estamos andando, nós costumamos andar pelo nosso próprio governo. Quem de nós? Eu. Os 3 irmãos que estão aqui comigo, você que está me assistindo, no último dia 31 de dezembro, não fizemos planos para o ano de 2020. Planos de ir, planos de vir, ir e vir, planos de ganhar dinheiro, de investir dinheiro, de contratar, de fazer alguma coisa, de empreender alguma coisa, que seja distribuir currículos e trabalhar aqui ou ali. Nós fizemos planos de viajar, mas os nossos planos para 2019 foram mudados por Deus. Então Tiago está chamando a atenção nossa no versículo 13, falou: olha, para aí, você que às vezes pensa que Deus não existe. Para aí, você que sabe que Deus existe e às vezes diz que Ele existe, mas não presta atenção nele, na sua vontade, no governo dele. Ei, você que se diz igreja, servo de Deus, serva de Deus. Como que você, de você mesmo, faz os seus planos e diz que vai, que volta, que contrata, que faz, que acontece? Como que você dirige a sua própria vida? Tiago está dizendo aqui, usado pelo Espírito Santo, que nós temos em nós esta maneira de ser, que o nosso eu, a nossa carne, que rejeita sempre a vontade de Deus, a submissão a Deus, faz os nossos próprios planos. Quem de nós planejou dia 31 estar numa quarentena? Quem de nós planejou estar num isolamento social que estamos? Quem de nós planejou ser despedidos do nosso emprego
em março, abril de 2020. Quem de nós planejou que nós estaríamos enfrentando um vírus como o coronavírus, que nos acomete de uma doença que os médicos não conhecem, não sabem lidar com ela? Quem de nós sabíamos? Quem de nós colocou a situação que vivemos agora nos planos do dia 31, quando com alegria, nós da Igreja Rocha Eterna, os que são fiéis, os que se lembram de Deus, passaram no templo, passaram buscando a Deus de um ano para o outro. Mas quem de nós esperávamos que os nossos planos, como está escrito aqui no versículo 13, iremos, faremos, ganharemos, construiremos, venderemos, compraremos, estaremos, não estaremos, às vezes até escolhendo com quem estaríamos, quem seriam os próximos mais próximos para estarmos juntos, casaremos, não casaremos, separaremos ou faremos qualquer outra coisa, mas Deus parou o mundo. E eu tenho dito desde o primeiro culto, essa é a 14ª vez que vou dizer isso, Deus parou o mundo para ouvir a voz dele. Deus parou o mundo para ver se nesse tempo, na agenda nossa, que não cabia a ele, que não cabia a vontade dele, que não cabia o governo dele, que nós parássemos para prestar atenção nisso. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que eu tenho um sentimento de que quando o mundo se aperceber disso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa os céus e a terra, Ele vai parar essa pandemia. Essa pandemia vai encontrar o seu final. Essa pandemia vai encontrar o ponto final na sua frase. Ela vai parar. E lá no ponto final, ela encontrará o Deus que controla, que governa e que comanda e que dirige todas as coisas. Mas nós precisamos atentar para Ele, para a sua vontade. Nós precisamos reconsiderar a nossa agenda, os nossos planos, os nossos projetos. E como diz Tiago no versículo 13 do capítulo 4 da sua carta, aonde estava Deus nos seus planos, nos meus planos? Aonde está Deus nos nossos planos? Quero dizer mais uma coisa antes de caminhar na nossa mensagem. Aonde está Deus para o seu plano, para o meu plano, para o nosso plano, depois que a pandemia passar? Aonde? Qual é o lugar que você tem pretendido no seu quarto, como preguei aqui, orando, na sua oração, nas suas pretensões, na sua mudança de atitude, nos seus projetos para depois da pandemia? Qual é o lugar que você já deu a Deus para quando essa pandemia passar? Qual é o lugar da vontade de Deus? Como é que você vai fazer com que o conteúdo da oração chamada o Pai Nosso se cumpra sobre venha a mim o teu reino, faça em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua palavra, como orou Maria quando recebeu a palavra de Deus. Então, uma das coisas da nossa meditação hoje, nesse culto que é uma posição de oração da igreja, minha, sua, qual é os nossos planos e até onde Deus está neles? O versículo 14, ele nos diz que Deus está nos dizendo assim, que o Espírito está nos chamando a reconsiderar as nossas agendas, os nossos planos, o lugar de Deus na nossa vida, porque nós somos muito frágeis. O versículo 14 diz que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Eu gosto muito de um versículo do livro de Provérbios, capítulo 27,
tem traduções diferentes. Mas na minha tradução está escrito assim, ó, capítulo 27 do livro de Provérbios, depois você poderá conferir. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia de amanhã trará. A Bíblia diz que nós não podemos viver os nossos próprios planos na nossa própria vontade, no nosso próprio governo, fazendo o que quiser das nossas vidas, como se fosse nós mesmos que tivéssemos dado a nós a nossa vida, como se nós tivéssemos poder para sustentar a vida que temos, como se nós fôssemos o nosso próprio Deus, porque nós somos muito frágeis. A nossa fragilidade é tão grande que a Bíblia está nos alertando aqui no versículo 14 do texto que estamos meditando, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Quero ser ainda mais prático. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, meia hora, 1 hora ou assim por diante. A Bíblia está dizendo, querido, tenha você a fé que você tenha você o tempo que tem de convertido, ter aceitado Jesus. Esteja você como estiver, aqui ó, por favor, olha para mim, aí no seu aparelho, nessa tela que você está participando do culto. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos domínio sobre ele, nós não temos ciência dele, nós somos frágeis, e Deus quer que nós paremos para pensar nisso. Deus não quer que saiamos desse tempo de quarentena, de isolamento social, esse tempo que Deus parou o mundo. Hoje, os ricos e os pobres estão de igual modo na mesma situação. Estão enfrentando um vírus que não conhecem. Estão enfrentando uma situação que não conhecem. Aqueles que são considerados pessoas grandes, poderosas, aqueles que são considerados famosos, aqueles que são considerados milionários, aqueles que são considerados alguma coisa nesse mundo, que pensa ser alguma coisa nesse mundo, e aqueles que humildemente sabem que não são nada, ou que não têm nada, de que não tem o que alegar sobre si mesmo, estão de igual modo de joelhos diante do coronavírus. Deus está nos dizendo nesse tempo, para pararmos de dirigir a nossa própria vida, de rejeitar Deus, de rejeitar a palavra de Deus, de rejeitar a mensagem do Evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Igreja, o Senhor está falando nesses dias para deixarmos que Ele seja de fato o Senhor das nossas vidas, que Ele seja de fato o Senhor da igreja, que de fato o governo dele esteja sobre nós e não somente nos nossos discursos, nas nossas mensagens, na nossa literatura, naquilo que falamos um ao outro por vezes. Deus quer de fato estar na nossa vida e ocupar o lugar dele. E ele está nos falando que nós somos muito frágeis e que a fragilidade começa com nós não sabendo o que acontecerá amanhã. E ele nos faz uma pergunta pelo Espírito Santo no versículo 14. O que é a vossa vida? O que é a sua vida, meu amado amigo, meu irmão? O que é a sua vida, Igreja de Jesus Cristo? O que é ela? Aqui o Senhor está perguntando e Ele nos dá uma resposta para que nós possamos pensar. O Espírito Santo escreve assim por Tiago: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A Bíblia chega a dizer que a nossa vida é como um conto ligeiro. Eu já estou com 61 anos de idade.
E parece que um dia mesmo eu brincava como criança. Eu enfrentava as primeiras sensações da adolescência. Eu enfrentava as primeiras sensações da minha juventude, do amadurecimento meu, da minha transição de jovem, de adolescente para jovem, de jovem para jovem adulto, e entrando na minha fase adulta. Parece que tudo foi um dia desses, parece que tudo passou como um conto ligeiro. A nossa vida é frágil, ela passa muito rápido. E quero te dizer, a todos, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua compreensão, seja qual for a percepção que o Espírito Santo te der da sua espiritualidade, a nossa vida é frágil e passa muito rápida, e nós precisamos sair dessa pandemia, nós precisamos sair desse tempo de joelhos e deixando com que o governo de Deus, a vontade de Deus, seja a coisa mais importante da nossa vida, que ela predomine de fato sobre nós. Nós precisamos fazer com que não seja somente no nosso discurso, na nossa fala, na nossa confissão oral, mas que isso de fato seja uma prática, uma maneira de viver, porque a vida é frágil, nós somos frágeis e ela passa muito rápido. O versículo 15, ele nos ensina como é que deveria ser. Se você conhece o conteúdo da oração do Pai Nosso, é difícil que você estar me ouvindo, é muito difícil ter alguém, pode ser, mas é muito raro, ter alguém que não repetiu ainda a oração do Pai Nosso, ou que não a saiba de cor. Mas isso não basta. O chamado de Deus é para que o governo de Deus seja real sobre nós. E que nós consideremos que Deus faz assim. Ele quer estar conosco. Ele quer governar sobre nós. Ele quer que a vontade dele prevaleça sobre nós. Porque nós somos frágeis. E Deus é forte. Deus é invencível. Deus é muito grande. Deus é poderoso. Deus é infinito. E Ele quer estar em nós para que quando enfrentarmos a vida, quando enfrentarmos as crises, quando enfrentarmos as pestes, quando enfrentarmos os perigos, todos estes inimigos, todas estas ameaças, encontre o Deus poderoso, infinito, invencível, poderoso em nós. Ele quer isso porque quer o nosso bem. Então ele começa a nos ensinar pelo Espírito Santo que quem quer viver o conteúdo da oração do Pai Nosso, deve dizer, como no versículo 15, está escrito assim, em lugar do que deverias dizer, se o Senhor Deus quiser, se o Senhor Deus permitir, se vivermos, se alguma coisa não atropelar a nossa fragilidade, se vivermos, nós faremos isto ou aquilo. Iremos, contrataremos, ganharemos, escolheremos A ou B para estar próximos de nós. Faremos desta e daquela maneira. Conquistaremos isso ou aquilo outro. Ou seja, Deus quer fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele quer estar em nós, Ele quer caminhar conosco, Ele quer viver conosco, Ele quer fazer parte da nossa vida. E é uma das coisas que Deus quer falar, que Deus está falando ao mundo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desgoverno. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava numa antessala, numa clínica dentária, aguardando atendimento. E, como passatempo, peguei no porta-revistas uma famosa revista nacional do Brasil. E aquela revista, eu comecei a folhear, e me chamou a atenção uma reportagem que falava de diversas
celebridades do Brasil, diversas. Muitas delas eu as conheço pelo nome. E sou difícil de associar nome a fisionomias. Eu não conheço quase ninguém no meio artístico dizendo o nome e a fisionomia da pessoa. Mas lá eram tantas. E eram as mais famosas que eu me lembro de associar a fisionomia, a aparência pessoal, aos nomes que ali eram citados. Que essas pessoas haviam fugido da violência brasileira, sabe como? Indo morar nos Estados Unidos da América. Alguns na Grã-Bretanha, na Inglaterra, correndo da crise brasileira. E agora? Os Estados Unidos da América é o epicentro da crise nesse momento. O coronavírus colocou os Estados Unidos, a grande potência militar, bélica, nuclear, financeira, primeira do mundo, de joelhos diante do vírus. E essas pessoas estão lá. Pasmem, igreja. Alguns dos líderes de igrejas, denominações famosas do Brasil, voam para lá. É uma ponte aérea, como se fosse Belo Horizonte, a nossa capital aqui em Minas, a São Paulo, e voltam para dirigir cultos, para pregar a palavra. Outros artistas vêm para realizar os seus programas como apresentadores, outros vêm como cantores. Eles correram daqui, correram da violência, foram se refugiar nos Estados Unidos, e sabe que lá agora não é um lugar seguro. Lá agora eles estão na quarentena, lá agora eles estão tão ameaçados como qualquer pessoa em qualquer outro lugar do mundo. Eu fiquei impactado quando era criança. Já era crente em Jesus Cristo. Mas eu ouvi um dos principais pregadores do século passado, não tão famoso quanto Billy Graham, mas estou me lembrando do pastor Enéas Tonini. E eu estava ouvindo ele pregar uma mensagem, cujo título era Refúgio Seguro. E ali naquela mensagem, ele citou como ilustração, era muito próprio. Raramente um pregador daquela época pregava uma mensagem sem ilustrá-la, sem pegar uma verdade simples da natureza, de coisas conhecidas, para que a verdade ficasse mais cristalina e mais possível de ser guardada no coração das pessoas. E ele falava do refúgio. E ele contou a ilustração de um casal de pássaros que procurou uma árvore muito cheia de folhas, muito frondosas. E ali escolheu o lugar de fazer o seu ninho, o seu lugar seguro, o seu lugar de refúgio. E fez o seu ninho. Só que aquela árvore era uma árvore exótica, ela não era nativa. E no tempo que ainda o seu ninho estava ali, de que os seus filhotes precisavam de proteção dos predadores, todas as folhas daquela árvore caíram. Porque era próprio da estação. Era próprio daquela época as folhas daquela árvore frondosa caírem. E dizia o pastor Enéas Tonini, que já está com o Senhor, está na igreja triunfante, não está mais na igreja militante como eu e você, de que aquele casal de pássaros escolhera um refúgio de aparência segura, mas que não era segura. Sabe, a mensagem dele dizia que o refúgio seguro só está em Deus, só está em Jesus Cristo, só está naquela pessoa. Ela só encontra esse lugar seguro, aquela pessoa que o governo, a vontade de Deus, não de uma religião, não de uma igreja, não de práticas religiosas, não de ir ao culto no domingo, na escola bíblica dominical pela manhã, não somente isso, mas pessoas que de fato faz de Deus o esconderijo real. Sabe por quê? O coronavírus chegou a qualquer lugar desse mundo. Países ricos, você não vê mais falar das manobras bélicas da Coreia do Norte. Você não vê falar mais do terrorismo que vem lá do Ocidente.
Você não vê falar mais nisso, está tudo parado, tudo está ao comando do coronavírus, da Covid-19, da doença que ele provoca. Porque as pessoas, quando saíram do Brasil, ou saíram de qualquer outro lugar da América Latina, procurando refúgio nos Estados Unidos da América, ou em qualquer outro país rico, outro país que tinha segurança militar, ou coisas dessa natureza, procuraram, como aqueles pássaros, um refúgio que não era seguro, e agora as folhas caíram, e o vírus colocou todos esses líderes religiosos, todos esses cantores, todos esses trabalhadores da imprensa que são famosos, que são celebridades, de joelho, porque só o Deus de Israel, só o Deus que criou os céus e a terra, pode proteger essas pessoas aonde elas estiverem do vírus, do coronavírus e da Covid-19, que é a doença que ele provoca. Eu preciso terminar essa minha mensagem, essa nossa meditação de hoje. E o versículo 15 ensina a dizer então. Sabe o que o versículo 15 está dizendo? A mim, a você, a igreja, saia de joelhos dessa pandemia. Saia de joelhos. Saia dobrado. Saia quedado. Saia com seu coração contrito, dizendo: é Deus quem dirige a minha vida, é Deus quem diz o que devo fazer, é Deus que diz como devo viver, é Deus que dará a mim condições e que me permitirá fazer isto ou aquilo, é Deus quem ditará a minha forma de vida. E o versículo 16, ele faz um alerta, ele completa a alerta. Mas agora vós que gloriais nas vossas presunções, no seu eu, na sua própria vontade. Algumas traduções dizem, aqueles que gloriam na sua própria jactância. E essas presunções, essa jactância, é ter o destino seu nas suas mãos e não colocá-lo nas mãos de Deus. O versículo 16 está dizendo que esse tipo de glória, que esse tipo de achar que pode, de confiar no dinheiro, de confiar na fama, de confiar em homens, de confiar em outra coisa que não seja Deus, ela é maligna. Ela vem de Satanás. Ela quer a nossa derrota. Ela quer o nosso insucesso. Ela impede que Deus esteja em nós, que Deus esteja conosco, e que as nossas ameaças, os nossos perigos que enfrentamos, os nossos inimigos, não encontrem Deus em nós. E o versículo 17, ele diz que, preste atenção nisso, igreja de Jesus Cristo, se você, vou dizer isso talvez pela 14ª vez, desde que estamos nos cultos ao vivo, estou dizendo isso. Se quando eu digo igreja de Jesus Cristo, você inclina o seu ouvido, você compunge o seu coração, você se posiciona dizendo: opa, está falando comigo. O pastor está falando com a igreja de Jesus Cristo, então ele está falando comigo, porque eu sou a igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou um cidadão da vida eterna, eu vou morar com Jesus para sempre. Se você está entre esses, preste atenção no versículo 17. Porque aqui está dizendo que aquele que sabe o Pai Nosso, que aquele que conhece o Evangelho, que aquele que conhece a vontade de Deus pregada no Evangelho, anunciada por Jesus Cristo, escrita pelos apóstolos, e que sabe então fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Deixa eu falar para você. Eu tenho que acompanhar alguns índices, algumas notícias, porque estou representando a igreja de Sete Lagoas no comitê do coronavírus, do Covid-19, aqui em Sete Lagoas. Estou lá representando, defendendo a igreja, tentando ajudar as autoridades a compreensão social e espiritual de que o povo precisa e que a igreja é detentora disso.
Estamos trabalhando isso com as autoridades. Então eu tenho que prestar atenção em alguns índices para argumentar lá. E eu estou assustado de quanta gente decidiu dar cesta básica ao necessitado. De quantas pessoas no mundo, até da igreja, e pessoas que não são da igreja de Jesus Cristo pelos seus frutos. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Quem é da igreja de Jesus Cristo produz frutos que vêm de Jesus Cristo, que vêm do Espírito Santo. Mas pessoas estão querendo doar cestas básicas. Eu tenho encontrado pessoas que entram em grupos que eu tenho acesso por essa razão, e dizendo assim: eu estou doando cestas. Se alguém precisar de cestas básicas, fala comigo. O versículo 17 está falando em fazer o bem, está falando em descobrir o próximo, em desfazer a distância, que o egoísmo, que a pedância, que o pedestal social, que o pedestal da fama, do dinheiro, quem sabe da raça, da etnia, fez com que alguém subisse e agora teve que descer dele, teve que se pôr de joelhos, e diminuiu a distância entre este e o seu próximo. Este é o bem que está sendo recomendado aqui pelo Espírito Santo para nós, que queremos fazer a oração com o conteúdo do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Está escrito no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31, que orar o Pai Nosso é ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos sair de joelhos diante de Deus dessa pandemia, mas precisamos também sair na direção do nosso próximo, obedecendo aquilo que Jesus Cristo disse, resumir a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se você é da igreja de Jesus Cristo, se não é, pode passar a ser agora nessa crise, nesse tempo de pandemia, porque o caminho está aberto, o ano ainda é aceitável, Deus ainda espera por você, Jesus ainda te convida, Jesus ainda te chama. Ainda é tempo de ser igreja de Jesus Cristo. Não é de pertencer a uma igreja A ou B, mas ser da igreja de Jesus Cristo, rendendo o seu coração, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e tendo o seu nome escrito no livro da vida, e tendo a vida eterna como presente de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que já pagou o preço pelos seus pecados. Se você é da igreja de Jesus Cristo, se passou a ser agora, nesse tempo. Mas se você é, além de sair de joelhos na presença de Deus, precisa programar, fazer o bem. E o bem só é visto de forma prática quando nós o praticamos em relação ao próximo. Tem pessoas que você não pode conversar, não consegue conversar, não consegue viver com elas, não consegue ir à casa delas, não consegue recebê-las na sua casa. Claro, depois do tempo do Covid-19, do tempo da infecção do vírus, programa fazer isso. Já desfaz no seu coração todo tipo de inimizade, todo tipo de mágoa, todo tipo de sentimento. Porque a ordem de Deus na sua palavra é que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Nunca ninguém vai merecer o seu perdão. Nunca você, eu ou qualquer pessoa vai merecer o perdão de Deus. Mas Ele nos deu o seu perdão sem merecermos, de graça, em Jesus. Por isso nós devemos dar o nosso perdão, liberar o nosso perdão sobre qualquer que tiver alguma barreira conosco ou nossa com alguém, de graça, como Deus fez em Jesus Cristo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então você poderá
Não só, porque não vai adiantar só isto, repetir a oração do Pai Nosso. Mas você poderá orar a Deus com o conteúdo da oração do Pai Nosso. Venha a nós, ó Deus de Israel, Deus que criou os céus e a terra, o teu reino, e seja feita sobre nós, sobre mim, sobre você, a vontade de Deus, o nosso eterno Pai, aquele que nos amou e por isso nos enviou Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós vivamos o ensino do pastor Tiago, pastor da igreja em Jerusalém. Flávio José, um dos principais historiadores de todos os tempos, respeitado, ele disse que pastor Tiago foi martirizado no ano 63. Mas como ele estava de joelho diante de Deus e fazia o bem, procurava o seu próximo, procurava obedecer a Deus, aqui ficaram as suas palavras. Deus seja sobre a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus.